Glórias a Deus, toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus, ao nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amados irmãos, estamos entrando aqui em mais um vídeo, a qual está sendo aqui lançado nas redes sociais. Você estará vendo esta palavra, este vídeo, esta pregação ali na Facebook, no YouTube, no Instagram, onde você tiver aí um grupo, aí você estará assistindo esta mensagem que vem do coração de Deus ao seu coração e ao coração de todos que estiverem ouvindo, escutando, vendo este vídeo, que vai ser de grande bênção para a sua vida espiritual, grande bênção na sua casa, na sua família, em todos os lares, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje o assunto é delicado, hoje é um assunto bem desafiador, essa palavra, a qual muitos vão se confrontar com essa mensagem, mas eu creio que vai ser de grande bênção, de grande aberturas, espirituais para a tua visão, para a tua mente, para a tua alma, em nome de Jesus. Irmãos, quero começar essa mensagem ali em João capítulo 14, no versículo 6, que diz assim: disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo ali se manifestando quem Ele é. Jesus Cristo, Ele passou por situações difíceis no seu ministério. Jesus Cristo, Ele anunciava, além de ser filho de Deus, Ele anunciava que Ele era Deus, Ele era a própria divindade do Senhor, e muitos ali no final queriam a morte, de Jesus Cristo. Outros diziam, mas este está endemoniado, este tem demônio. Então Jesus, no seu ministério, ele passou por muitas complicações, muitos confrontos, muitos não o aceitavam, muitos acreditavam nele por causa dos sinais, acreditavam nele por causa dos milagres, que ali Deus fazia através de Jesus, então muitos acreditavam, muitos ali acreditavam por uma ambição, acreditavam por algo que eles queriam, mas quando Jesus tocava no assunto da questão espiritual, da divindade, muitos retrocediam, muitos voltavam para trás, não aceitavam, se escondiam debaixo da época lá do templo dos fariseus lá, e não andavam mais com Jesus. Eram poucos que andavam com Jesus. Por isso que ele diz que a porta da salvação ela é estreita, mas a que leva à perdição ela é larga. Então, irmãos, nós precisamos observar a palavra, entender a mensagem, prestar bem atenção no que Cristo Jesus anunciava para nós. Qual era a missão de Jesus no final? Ele fazia sinais, fazia maravilhas, fazia e faz até hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre o mesmo. Jesus não mudou, Ele está vivo. Ele morreu numa cruz, Ele levou sobre si os meus pecados, as doenças, levou o pecado da humanidade sobre si. Mas ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou, ficou mais 40 dias, mais 40 noites, dando instruções aos seus discípulos e ali ao povo, dando instruções para que eles aguardassem a vinda do Espírito Santo, para eles serem revestidos, de poder, de autoridade, para fazerem a obra a qual hoje nós estamos fazendo através do Espírito Santo. Todo o conhecimento que nós passamos para você da palavra não vem de mim mesmo, não vem do homem, não vem da carne, da consciência humana, mas sim o Espírito Santo revela através do que está oculto na letra. Nós não podemos se basear no que está na letra, porque a letra mata, por si só ela mata. Por isso que está acontecendo aí alguns ministérios aí distorcendo a palavra, viraram uma caixa de ganância, de riquezas, distorceram, porque se agarraram na letra e induzem o povo a andar pela letra. Não, a palavra de Deus ela tem que ser conduzida pelo Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo sobre você, você tem que deixar que o Espírito Santo cresça sobre você, para que ele possa mostrar para você o que está oculto na letra. Paulo
Paulo dizia, a letra por si só ela mata, mas o Espírito vivifica. O que ele estava dizendo? O Espírito Santo que está em você vai mostrar de verdade, de fato, o que Cristo, o que Deus quer falar através da palavra para mim e para você. Então Jesus Cristo, ele veio, ele viveu entre nós, né, em carne, né, ele viveu como homem, ele sentiu as mesmas dores que nós sentimos, as emoções, as tristezas, os desânimos, as frustrações, tudo Jesus tinha sentido na pele. A única coisa que Jesus não tinha sobre ele era o pecado. Ele não pecava, ele não tinha, nasceu limpo, nasceu santo e viveu como santo, né? Mas no final, lá na cruz, ele morreu carregando os nossos pecados. Ele levou, se fez pecador para que hoje nós, através desse feito de Cristo Jesus, nós viéssemos ser santificados, limpos, purificados. Mas para isso, eu preciso crer que Jesus Cristo, ele veio a este mundo, né? Ele veio para este mundo com uma missão, não só de curar você das doenças, das enfermidades, ou te dar riqueza, não, isso não. Mas ele veio com a missão de salvar almas, as almas que estavam condenadas para ir para o inferno por causa do pecado, tanto de Adão, o pecado original, como o pecado nosso, praticado do dia a dia da nossa natureza. Jesus veio, ele andou sobre nós, ele esteve entre nós e ele carregou sobre si o nosso pecado. Nós temos que crer nisso aí, nós temos que crer não só de boca, mas temos que crer de coração e confessá-lo como o único e verdadeiro, né, salvador das nossas almas. Né? Nós precisamos compreender e entender isso. Você precisa compreender isso. Né? Então o que acontece? Jesus passou por esse dilemas que nós passamos hoje também quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos falar de Cristo, quando nós vamos falar de Jesus Cristo para as pessoas, elas até compreendem, mas não entendem, porque existe uma cegueira espiritual. Eu quero deixar isso aqui bem claro para você. Uma cegueira espiritual, essa cegueira está na alma, não é nos olhos humanos, não é nos olhos da carne, não é os olhos que você vê, é uma visão espiritual da alma, que conduz ao coração, é uma cegueira. Por isso que Jesus disse que há certas castas de demônios que só são destruídas com o quê? Com jejum e oração. Você prega a palavra, anuncia Cristo para as pessoas e depois você só ora e jejua e ora. Né? Você planta pregando a palavra e você rega orando, né, pela pessoa que recebeu a palavra. Né? Então o que acontece? Não adianta você ficar brigando com a pessoa, discutindo com a pessoa, porque isso e aquilo, porque não adianta. Você prega o evangelho, prega Jesus, fala do amor de Cristo. Né? O amor de Cristo é o quê? O amor foi provado na cruz, ele morreu. Isso é o maior amor que existe, não há outro amor que se possa ser compreendido. Né? E ali, a partir daquele momento, você descansa seu coração, vai orar, vai para o joelho, vai fazer jejum, vai fazer um propósito, até o coração, a alma daquela pessoa se abrir e aquela casta que cega a alma dela venha cair por terra. Né? Então, eu vou dar um exemplo hoje, não é uma ofensa, não é para ofender quem vai ouvir este vídeo, quem vai ouvir essa pregação, não é uma ofensa. Né? Às vezes eu vejo alguns conhecidos, uns amigos, né? Alguns irmãos dizendo assim, ó, por exemplo, de certas religiões, diz assim, ó, agradeço a Deus pela minha família e agradeço os orixás pelas forças que me dão, né? Eles dizem assim, ó, agradeço a Deus pela minha família e agradeço aos orixás pela força que me dá, né? E aí o que acontece? Aí começa uma cegueira espiritual, né? Começa uma cegueira espiritual. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é Deus e não deu poder a ninguém para ser glorificado, a não ser apenas Jesus Cristo, seu Filho, que morreu na cruz, levando sobre si seus pecados, e ali na ressurreição Deus o colocou assentado à direita do Pai, e só Ele está vivo, só Ele é que pode atender a tua oração, só Ele que pode atender os teus pedidos. Orixás, né, são talvez com certeza foram pessoas que um dia serviram talvez a Deus ou também serviram a Satanás, mais possivelmente serviram a Satanás, né? E o que aconteceu? E as pessoas, ao passar do tempo, lá da África e da Angola e assim por diante, começaram a colocar títulos a essas pessoas, colocaram entidades a essas pessoas. E o que acontece?
aí entrou demônios, entrou espíritos imundos, entrou anjos caídos que foram amaldiçoados, anjos que se rebelaram com Satanás. Quem era Satanás? Quem era o diabo, irmãos? O diabo foi uma criatura criada por Deus. Ele era um anjo, um serafim, criado por Deus, mas que se revelou no céu. Se revelou no céu. Ele queria ser mais que Deus. Ele queria ser mais que o Senhor. E ele não pregava maldade, como se dizia, ele tinha maldade no coração, mas ele não pregava, não demonstrava a maldade. Até então diz que ele conseguiu seduzir a terça parte de anjos. Então o que aconteceu? Ele deixou de ser um querubim, deixou de ser um serafim, para ganhar o título de Satanás, para ganhar o título do diabo, e foi lançado para a terra. Ele está entre nós, ele não está no inferno, ele está entre nós, comandando os seus comandantes, comandando um exército de anjos que caíram junto, que foram seduzidos com eles. Eram anjos de Deus, mas foram seduzidos por Satanás. E estão entre eles, está aqui, e o diabo está comandando eles. E por isso que muitas vezes, as pessoas, elas se infiltram, as pessoas entram nessa cegueira espiritual. Se uma terça parte de anjos que estavam no céu com Jesus, com Deus e com Jesus, conseguiram cair na armadilha desse anjo, que hoje é Satanás, o diabo, imagina nós, simples humanos, imagina nós a facilidade que nós temos para cair nessas armadilhas, para cair nessas mentiras do diabo. Então o que eu quero dizer para você? A palavra de Deus diz que a luz não tem comunhão com as trevas não têm comunhão com as luzes. Então quando você diz, agradeço a Deus pela minha família, e agradeço os orixás, pela força que Ele me dá, isso significa que já tem uma cegueira espiritual na sua alma, você foi cegado. Eu quero explicar isso para você, Uma cobra, uma serpente, quando ela pica, ela morde uma pessoa, ela se conecta na carne da pessoa, e ali quando ela morde aquela pessoa, ela injeta um veneno, e que aquela pessoa ela pode morrer, tá? O que eu quero mostrar para você? Quando o diabo ele se conecta a uma pessoa, se conecta àquela pessoa que se deixou levar, se deixou ser seduzido, não suportou, e não suportou a tentação e caiu na sedução dessa serpente. Quando o diabo morde, aquela pessoa ela ficou para morrer, aceitou a sedução do pecado, aceitou a sedução da idolatria, e ela ficou pronta para morrer. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O que acontece? Por isso que essa parte, muitas vezes as pessoas, quando elas fazem um trabalho de libertação, forte, quando uma pessoa vai orar, um pastor vai orar, um padre vai orar pela pessoa, a pessoa ela se manifesta. Por quê? Porque o próprio diabo teve conexão, conectou-se, tocou, cravou as garras, cravou os dentes sobre a pele, sobre a alma daquela pessoa, e aí a pessoa ela se manifesta, e ali você vê demônios manifestados falando através daquela pessoa. Depois tem outro fator da serpente, que é a mais comum, é onde o ser humano muitas vezes cai nessa armadilha, é aquela questão da serpente. Tem aquela serpente que ela não morde, não lança o veneno diretamente nas artérias, na veia da pessoa, mas tem aquela serpente que lança veneno. Aquela serpente que você chega numa certa cobra da serpente, a serpente ela se prepara para dar o bote e ela só lança o veneno. Você já viu isso aí? Ela lança o veneno, Mas se ela acertar uma parte do corpo, e olha, eu vou lhe dizer, o certo é, isso aí quem pode dizer, quem tem experiência com cobra, pode dizer para você, a cobra, ela se dirige diretamente aos olhos da pessoa, ou da vítima, ou da caça que ela está caçando, é nos olhos, ela lança o veneno nos olhos. E o que acontece, irmãos? Aquilo cega a pessoa, aquilo cega aquele animal que vai ser o alimento daquela serpente, ele cega os olhos daquela pessoa.
né? E assim o mundo espiritual. Tem o diabo, que o diabo não consegue conectar diretamente na pele, não consegue conectar diretamente no coração, mas ela lança o veneno, que são conhecidos hoje como setas, como dardos inflamados, e que vai diretamente à visão espiritual, vai direto na alma daquela pessoa, e aí não tem nada que você fale, aí não tem nada que você anuncie, ela não vai aceitar. Muitos, por educação, por respeito, elas até te recebem, ela escuta, ela vem, mas os seus olhos espirituais, os seus olhos na alma, já estão cegos por causa do veneno que foi lançado por Satanás, através dos seus demônios, através da idolatria, através de uma mentira, do engano. A pessoa, ela foi lançada uma casta sobre os olhos espirituais. Por isso que diz que quando Paulo, quando ele recebeu a imposição de mão lá de um discípulo e orou por Paulo, diz que caiu-se as castas que cobriam os olhos de Paulo. Não estava falando só da cegueira, Paulo ficou cego ali, mas não falava da cegueira, não é da cegueira da carne, aquela pessoa que fica cega da carne, não, era uma cegueira espiritual. Quando caiu-se aquelas castas de Paulo, Paulo já era outro homem, ele começou a ver o evangelho, ele começou a conhecer o verdadeiro evangelho, começou a conhecer o verdadeiro propósito de Cristo Jesus na vida das pessoas. Então é isso que acontece muitas vezes com as pessoas, e por isso que nós não devemos deixar de pregar o evangelho, nós não devemos deixar de pregar a Cristo Jesus, né? De anunciar. Nós somos chamados para pregar Jesus. Muitas vezes, claro, não tira a razão de algumas religiões ficarem tristes, entristecidos, né, com o evangelho, porque o evangelho está se escandalizando, né? Tem pessoas que não entenderam o evangelho, vai fazer guerra, né? Vai brigar com as pessoas, né? Mas o evangelho não pode se deixar de ser pregado, irmãos, ainda mais para quem tem chamado, ainda mais quem está no fogo, que foi chamado para anunciar Cristo Jesus, não anunciar uma igreja, não anunciar uma placa de igreja, né? Mas anunciar Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, como a porta que leva à salvação, né? Então Jesus tinha esse dilema com as pessoas, especialmente com os judeus, que já tinham uma crença. Já no meio dos judeus, na época, diz a palavra lá em João capítulo 12, diz que Jesus teve um confronto com os próprios judeus, que já tinham uma crença pela lei de Moisés. Eles acreditavam na lei de Moisés, mas só que eles andavam na lei de Moisés, mas andavam no pecado, andavam no erro, já existia uma cegueira espiritual. Eles fizeram até de Abraão como um ídolo. Fizeram de Abraão como alguém que se devia adorar, né? Abraão era um homem que foi arrancado de um lugar, era um homem que vivia pela fé. Abraão vivia pela fé. Ele ouvia a voz de Deus, ele escutava, ele acreditava e colocava em prática. Só que a palavra de Deus em João capítulo 1 diz, olha só, vamos lá, João capítulo 1, diz assim no versículo 1 assim, ó, né? Não esqueça, Abraão ouvia a voz de Deus, né? E ele acreditava que era Deus, e ele colocava em prática tudo que Deus falava ao seu coração e ao seu ouvido. Ele ouvia, ele acreditava. Aí a palavra de Deus diz que ao passar do tempo, na promessa que hoje nós vivemos, diz assim, lá no capítulo 1 de João, diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? O que Deus estava falando aqui pela sua palavra? O que ele está dizendo, né? Abraão escutava a voz de Deus, só que chegou um momento que o verbo, que é Deus, que é a palavra que você está vendo aqui na minha frente, quando você coloca o seu coração diante dela e presta atenção, você vai ouvir a voz de Deus falando através dela ao teu coração. Então o que eu quero dizer é que Abraão ouvia a sua voz, ouvia a voz de Deus, o verbo, e o verbo se fez carne. A voz de Deus se fez carne, irmãos. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E quem era? Ali mesmo, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo se fez carne. Jesus Cristo, ele não veio com o pensamento humano como nós. Ele não vinha com a emoção, não. Foi a própria palavra de Deus que se fez carne. O que Abraão escutava lá se fez carne para que hoje nós não viessem, na época dos discípulos, dos apóstolos, não viessem só ouvir, mas também ver. Os discípulos não só ouviam a Jesus falar, mas também viam a glória de Deus através do Filho, né? Se fez carne, ele se fez carne. Então muitas vezes Jesus tinha esse confronto com o povo porque eles não acreditavam que Jesus era Filho de Deus e que a glória de Deus e a presença de Deus estava nele, e ele era Deus que se deixou, né? Deixou toda a sua glória para viver como homem entre nós, né? Então, irmãos, preste atenção, Jesus Cristo, ele teve esse propósito, ele veio nesse propósito, ele veio para se manifestar para nós, dizer, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, sou eu que levo vocês ao Pai, não há outro, não se ofendam, irmãos, não se ofendam, os irmãos, né, católicos, espíritas, né, seja você qual for da religião, né, seja lá da candomblé, né, seja lá onde for, não se ofendam, apenas eu estou aqui passando algo que Deus tem colocado no nosso coração para anunciar para você, mas é você que decide, é você que escolhe, é você que vai escolher o caminho que você quer andar, se você quer andar no caminho da salvação, que vem por Cristo Jesus, ou se você quer andar no caminho das suas escolhas, da sua emoção, do seu propósito, aí você é que escolhe, mas eu não posso deixar de anunciar a palavra de salvação a toda criatura. Jesus morreu por toda a humanidade, pelos pecados de toda a humanidade, mas nós somos conscientes que nem todos vão ser salvos, porque nem todos vão querer receber Cristo Jesus como seu Salvador, vão querer servir seus deuses, vão querer servir as suas entidades, muitos vão querer seguir na cegueira espiritual, né? Mas Jesus tem se manifestado através da palavra, e ele quer salvar a sua alma, ele quer salvar a sua vida, né? E por isso que eu digo, né? Não é mais ninguém, é só Jesus Cristo, irmãos, é só Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele anunciava, e diz assim a palavra, assim, versículo 7, se vós me conheceis, a mim também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora conheceis e o tendes visto. Jesus estava dizendo assim, se vocês me conhecerem a mim, vocês vão conhecer o Pai. Se vocês conhecerem o Pai, vocês vão conhecer a mim. Vocês não vão conhecer o Pai através de entidade, de orixás, ou de santos, ou de anjos, não, é somente por Jesus Cristo, irmãos, é somente Jesus Cristo de Nazaré, né? É só Ele. Você olha para Jesus, você vê o Pai, você vê o Deus Criador dos céus e da terra, e você olha para Deus e você vê o Filho, que é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. E disse assim, olha assim, aí teve um cego espiritual que andava ali ao redor, que andava junto com Jesus, não tinha nunca entendido o propósito, e disse assim, e disse-lhe assim, e disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, o que nos basta, né? E aí disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Filipe chegou e disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse assim, mas tu tens visto Ele todos os dias e ainda não conheces? O Pai estava em Cristo Jesus, a obra que Jesus fazia não vinha dele, era o Pai fazendo através dele, era Deus fazendo através dele. E ele diz mais assim, estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Jesus Cristo, Ele é o caminho,
Ele é a porta da salvação e Ele tem batido na sua porta, como está lá em Apocalipse, capítulo 3, vamos ali, capítulo 3, no versículo 20, Ele tem dito assim, ó: eis que estou à porta e bato, se alguém se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele estava dizendo assim, ó: eis que estou batendo, eis que estou à porta. Ele está no seu coração agora. Você está ouvindo com os ouvidos, mas está no seu coração. Ele está batendo aí no seu coração. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz, aquele que está ouvindo a palavra, que está ouvindo a mensagem, está ouvindo a mensagem, e abrir a porta, e abrir o coração, se você abrir o seu coração agora, neste momento, ele diz assim, ó: entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele estará com você, lhe dando do melhor, lhe dando do melhor. Cear, que ele está dizendo ali, ó, ceará comigo ali, significa que vai comer do melhor, vai comer das coisas espirituais, aquilo que vai ser para a vida eterna, não as coisas que você está comendo aí através das entidades, que as entidades aí você oferece, as entidades te dão, porque você já está na mão deles, e vai chegar uma hora que eles vão te cobrar, eles vão te tirar a saúde, vão te tirar a vida, isso é um fato. Mas Jesus não, o que Jesus te dá, Ele te dá com abundância, e o que mais importante, Ele te dá o que é espiritual, que é para a vida eterna, a vida eterna. Jesus Cristo, Ele anuncia isso para você. Ele é a porta. Não deixe de pregar Jesus Cristo. Igrejas, sistema religioso, parem de fazerem campanhas, parem de fazerem isto e aquilo e comecem a pregar mais a Jesus Cristo dentro das igrejas. Se vocês ficarem pedindo sinais e maravilhas, é o que vocês vão receber, porque o diabo, a palavra de Deus também diz que o diabo, ele faz tudo que é semelhante ao que Deus faz. Então até o diabo, ele faz sinais e maravilhas acontecerem, mas tudo é enganação, porque o diabo também faz sinais e maravilhas. Nesses últimos dias, nesses últimos momentos, antes do arrebatamento, do grande dia, você, nós temos que pregar Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que pregar a vinda de Cristo, que está bem próximo, irmãos, a vinda de Jesus. E nós precisamos anunciar, pagar o preço. Eu sei que eu sou esbofeteado muitas vezes eu sou criticado, mas não interessa, irmão, porque o meu galardão não vem do homem, não vem das pessoas. O meu galardão vem do Deus Criador dos céus e da terra e do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia Ele levou tudo isso sobre Ele para que eu viesse receber a salvação eterna. Amém? E para finalizar, tudo que eu falei, tudo que eu anunciei para você pela palavra, pelo conhecimento que o Espírito Santo nos dá, Jesus falou isso aqui lá no final, para aquele povo que ali estava se escandalizando, não acreditavam, não acreditavam que Ele era Filho de Deus, não acreditavam que Ele era a porta da salvação. Ele pegou e disse assim, lá em João capítulo 12, no versículo 44, diz assim, ó: e Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Glória a Deus, aleluia. Se você crê na palavra, se você crê no que Jesus está falando, que o Espírito Santo está falando através desse simples ser humano, desse simples humano que está aqui diante desta câmera, você não está crendo no Xavier, você não está crendo somente em Jesus, você está crendo no Pai. Se você crê em Jesus, você está crendo no Pai. Se você receber o que Jesus lança para você, você está recebendo do Pai. E assim por diante você está recebendo as bênçãos do Senhor. E que mais? E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem vê Jesus, E como é que eu vejo Jesus hoje? Pela fé. E de que maneira? Pela palavra. Eu vejo Jesus Cristo, enquanto estou aqui, neste mundo, eu vejo Jesus Cristo pela palavra, pela minha fé. Eu creio nele pela palavra, que foi anunciada por ele. Eu creio. E o que ele diz? Quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Eu vejo Jesus através da palavra. E se eu vejo Jesus através da palavra, eu estou vendo o Pai. Eu estou vendo a Deus, o Criador dos céus e da terra. Você não vê Deus nas entidades. Você não vê a Deus nos orixás. Você não vê Deus nos anjos. Você não vê Deus no homem.
em criatura. Você vê Deus somente em Cristo Jesus, que morreu pelos meus pecados, ao terceiro dia ressuscitou e foi elevado ao Pai, e está sentado à direita do Pai, e Ele está vendo esse momento, esta hora, Ele está olhando para baixo, Ele está vendo você que está assistindo este vídeo, Ele está vendo eu aqui anunciando a palavra, e cada um de nós vai receber o galardão conforme naquilo que eu creio, conforme naquilo que eu pratico pela palavra de Deus. E que mais? Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se você crê em Jesus, você não tem que sofrer. Receba Jesus como teu único e suficiente Salvador da sua alma. Receba a salvação eterna através de Jesus. Não perca mais tempo. Seja liberto dessa cegueira espiritual. Que todas as entidades, que todos os demônios venham cair por terra. Venham estar dando gritos de derrota dentro da sua alma agora, em nome de Jesus. E se alguém, olha só, preste bem atenção nessa palavra. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem a julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Jesus é a palavra. E no último dia, a palavra vai julgar você. O que eu quero dizer para você? Leia a palavra. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não vou julgar. Por enquanto, ele não vai julgar você. É o seu direito de escolha agora. É o seu direito de escolha. Amém? Ele apenas é o advogado. Ele apenas está advogando a tua causa, ele está mostrando o caminho, ele está ali advogando a tua situação. Ele é advogado, está mandando a palavra, está lançando a palavra. Ele é advogado, a palavra é advogado. Enquanto eu e você estamos vivos, enquanto nós estamos vivos, ouvindo a palavra, estamos respirando, Jesus Cristo é o nosso advogado. A palavra é o nosso advogado, nós mostrando o caminho certo, o caminho que devemos andar. Que mais? Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, que é ele, já tem quem o julgue. Já tem quem julgue. Quem? A palavra que tem pregado. Essa o há de julgar no último dia. A própria palavra que hoje, agora, somos advogados, que estamos vivos, é o nosso advogado. Ele está na nossa causa. Ele está aí fazendo, mostrando o caminho, mostrando a verdade para você, mostrando o caminho que nós devemos andar. Amém? Mas quando eu morrer, quando você morrer, ele deixa de ser advogado e vai ser o juiz das nossas almas. Ele vai ser o juiz. Ele vai dar a sentença. Ele vai dar a sentença. E como diz a palavra lá em João capítulo 5, vamos lá. Capítulo 5, João capítulo 5 diz: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E o bem que ele está falando aqui não é o bem da questão, eu fiz caridade, eu ajudei o pobre, eu sustentei isto e aquilo. Não, isso aí até o diabo faz. Isso aí até o diabo faz para enganar muitos. Amém? Ele está falando do bem em andar nos caminhos da palavra de Deus. Andar nos caminhos, da obediência da palavra de Deus. Aquele que recebeu Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que é a porta da salvação, vai para o céu, vai junto ao Pai. Mas aquele que não quis receber Jesus Cristo, que morreu por ele, morreu por mim, por você, derramou o sangue numa cruz, pregado, carregando uma coroa de espinho, você não quis receber, não quis andar nos seus mandamentos, mesmo você sendo um bom pai, um bom marido, boa esposa, bom filho, uma boa pessoa fazendo caridade, mesmo assim, não recebeu Jesus Cristo, vai para o fogo eterno. Essa é a palavra de Deus, mas é sua escolha.
não vou pedir perdão por nada aqui, não. Mas a verdade, a palavra de Cristo é essa aqui. Receba Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua alma. Pague o preço, mas ande pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. A minha oração é que o Espírito Santo alcance o mais profundo do seu coração e que ele possa arrancar todas as castas espirituais que têm cegado a sua alma e a sua mente, que até aqui você não tinha entendido o propósito de Cristo, mas que hoje, verdadeiramente, você possa ser alcançado, limpo, e que você possa se arrepender dos pecados, confessar os pecados diante de Deus e entregar a sua vida nas mãos de Deus através do Filho Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a minha oração que eu deixo a todos. Amém? Deus os abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.